Primeiro de tudo, um pouco daquele contexto histórico, como a gente fez na última aula também. Então, o nome é diferente, mas essa história de benchmarking tem relação direta com olhar para os lados, né? A Ana comentou aí no final que é você observar seus concorrentes, observar o mercado, ver o que eles estão fazendo para trazer algo para o seu negócio. E é bem isso, você pesquisa, você analisa, você estuda seus concorrentes, diretos ou indiretos, para melhorar os seus resultados, seja pensando no operacional ou de forma estratégica. A ideia é trazer boas práticas para o seu negócio. Isso começou, né, assim, começou a ser espalhado pelo mundo com a Xerox na década de 1970. Os japoneses foram por esse caminho também no mercado automobilístico na década de 80. E hoje a gente vai fazer isso juntos pelo Zoom na década de 2020. A gente está ficando velho, né, gente? O mundo está ficando velho, já estamos nos 2020. É muita coisa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Se quiser, fiquem à vontade. Senão, vou passar para que a gente já comece a praticar um pouco disso tudo. Primeiro de tudo, vamos gastar um tempinho aqui falando desse livro. Alguém aqui conhece esse livro? Alguém já leu esse livro? Alguém sabia que ele existia? Eu já ouvi falar, sim, mas não cheguei a ler, não. Esse livro é uma obra-prima do Austin Kleon. Ele chama-se Roube como um Artista, como está ali. Tem um subtítulo, né? 10 dicas sobre criatividade. Ele fala muito sobre esse lugar de recuperar a criança que vive dentro de nós, né? Como a gente estava falando que estamos ficando velhos, a nossa criança está ficando esquecida lá em algum lugar muito escondido. Então, é recuperar a criança que existe em nós e também essa coisa de conseguir pegar referências, conseguir olhar para o lado e fortalecer aquilo que a gente está fazendo de maneira brilhante, de maneira criativa. Não é... E quem falou isso foi a... Quem foi que falou? Não lembro, foi o Néder, foi o João, foi a Ana. Mas que não é só copiar, né? Foi o João que falou, né? É pegar o que o pessoal faz e aprimorar. Então, é trazer a sua criatividade, é trazer a sua essência para aquilo que você está roubando. Então, assim, sem querer parecer antiético, sem querer parecer fora da lei, vamos roubar. E aí eu começo perguntando para vocês. Como eu disse, vamos tentar ao máximo trocar aqui e interagir. Néder, você comentou na última aula que estava nessa transição de segmento, de setor lá na empresa, que ia começar a trabalhar mais diretamente com marketing. Sim, Você comentou que a empresa trabalha com um maquinário, né? E o reparo desse maquinário também. sim, é engenharia industrial. Sim. Quando você olha para o lado, é fácil de achar empresas que sejam referência para o negócio que você está trabalhando agora ou é mais limitado esse lugar? Olha, pelo pouco tempo que eu tô lá, eu tenho visto assim, tem uns dois ou três concorrentes assim, pelo tamanho das áreas de trabalho que a gente tem lá na empresa, né? Alguns concorrentes assim trabalham só com montagem e desmontagem de maquinário, só. Outro trabalha só com a linha de reparo hidráulico, né? Ou duas linhas, né, de um concorrente que é elétrica e hidráulica. Mas assim, foi muito difícil e eu acredito que isso tenha feito com que a empresa tenha dado certo, vamos dizer assim, porque lá a gente agrega três áreas de atuação, né, que eu já havia comentado, que é Uhum. a montagem e desmontagem de equipamentos industriais, seja caldeiraria, seja petrolífero, é,
Quando você menciona engenharia industrial, é tudo. É hidráulica, elétrica, é, mecânica, enfim. Então, lá na empresa, a gente trabalha com as três áreas, né? Então, Uhum. tem uma área de campo mais abrangente. Então, isso fez com que a empresa tenha um certo grau de destaque, entendeu? Entendi. É Só justo. e atualmente lá a gente está trabalhando assim com uma metodologia de buscar e atingir o melhor sempre, dia após dia, sabe? Seja na área de marketing, seja na área de vendas, seja na área de engenharia, mão de obra qualificada, sabe? Então, a tendência é estar sempre buscando o melhor para se destacar ainda mais, sabe? Uhum. E, e por aí vai. Então, isso Justo. ajudou bastante a empresa ter uma posição que ela tem hoje. Uhum. Uhum. Justo. Ah, eu vou aproveitar que chegou mais gente que estava na aula passada aí, vamos recuperar o nosso MVP da aula passada, né? O nosso serviço que a gente vai lançar e vai bombar em todo o Brasil. Se a gente pensasse em vender Funk Fit, que era isso que a gente estava vendendo na aula passada, né? Funk Fit. É, Funk Fit. vocês acham que tem muita concorrência quando a gente fala de Funk Fit, diretas ou indiretas? Eu acho que tem muita novidade, né? É, Principalmente online, né? é um lugar interessante se pensar, né? Porque como o Nether estava comentando aí da empresa que ele trabalha, aí se a gente for pensar no Funk Fit também, quando a gente fala de Funk Fit é uma atividade. Só que para a pessoa dedicar tempo a fazer aquela uma atividade, ela tem que abrir mão de fazer uma outra atividade. E aí ela podia estar fazendo uma aula de Pilates, ela podia estar fazendo uma aula de Zumba, como que é? Zumba, É Zumba, né, o nome? é Zumba. É que eu sempre confundo, porque eu danço Zouk, que eu não sei se vocês Ah, não conhecem. conheço. É mais uma, então, hein? Mas Zouk é uma dança de salão, que é uma dança social, você dança com outras pessoas. Que E o legal. Zumba é uma dança aeróbica, né? Então eu acabo Uhum. confundindo. Mas você pode fazer aula de Zumba, você pode simplesmente ir para academia, você pode fazer um treino com um personal trainer, você pode, sei lá, inventar várias e várias coisas para aquele mesmo tempo que a pessoa dedicaria para o Funk Fit. Então, todos esses lugares são também lugares de concorrência. E aí, quando o Nether fala da empresa dele, que está na hidráulica, está na elétrica, está na petrolífera, está na sei lá que, não sei o que lá. Então, são todos lugares em que a inovação de todos esses segmentos pode impactar a empresa que o Nether trabalha hoje e pode ser um espaço também de inovação para a empresa que ele trabalha. Então, estar olhando para o lado frequentemente é um jeito de você perceber aquilo que é concorrente direto do seu negócio, que é eu vendo esse fone de ouvido e você vende esse fone de ouvido. Então, e aí? Quem que vai comprar qual e quais são as vantagens de um e do outro? E é isso. Agora, eu posso estar falando de eu vendo um fone de ouvido e eu vendo, sei lá, uma caixinha de som. E o pessoal da caixinha de som ter o que me oferecer quando eu tento roubar como artista também, mesmo que não seja o mesmo produto, o mesmo serviço, a mesma realidade. Então, tem muita coisa que dá para a gente explorar nisso aí. Sobre esse livro aqui, eu já fiz essa pergunta lá passada, então o público ficou meio dividido, e por isso, mais uma vez, a gente está indo pelo mesmo caminho. O livro está aqui, Desculpa só, a aula passada foi quinta? na minha foi Não, segunda. foi segunda, É, é eu não verdade. sei se teve aula na quinta, mas se É teve, que eu eu não perdi, participei. eu não consegui participar na quinta e eu não consegui abrir a aula também, acho que não está ainda na plataforma. Aí, tá vendo, João? Não é marcação contigo. A Célia também está tendo dificuldades, então depois vocês podem mandar um e-mail lá para o pessoal e falar, gente, cadê nossas aulas? Por Uhum. favor.
E aí, assim, para quem quiser ler, esse livro, ele está em preços super, super acessíveis, como o e-book que você compra, como o livro mesmo, capa normal, de Chique, papel. lindo. Então, assim, é um livro super fácil de achar ali na Amazon da vida. Porém, para quem não é de livro, tem aqui o próprio Austin Kleon falando sobre o seu livro em uma palestra que ele deu. É um vídeo muito, muito legal. Esse aqui, se eu não me engano, esse vídeo aqui, ele já tem a legenda de tradução. Se não tiver, dá para ligá-la do YouTube também. E uma outra opção, para quem quiser algo ainda mais curto, rápido e simples, é esse livro aqui, que é uma resenha para quem lê pelo YouTube, como eu. Eu adoro ler pelo YouTube, assim, nossa, é uma delícia. Coloco o fone de ouvido, 10 minutos eu li um livro. Eu acho perfeito isso. Mas, obviamente, né, você tem ali uma versão rasa daquela informação, mas já é um direcionamento do que aquilo quer dizer e você pode explorar com um pouco mais de profundidade depois. Vale muito a pena. Seguindo, vamos para o mais operacional da coisa agora. João, você comentou de fazer suas pesquisas no AliExpress e no YouTube para ver as tendências e o que está sendo mais vendido. Me conta mais disso aí. Por onde mais você consegue fazer esse tipo de pesquisa dos produtos que você quer trazer para o dropshipping? Tem algum outro lugar que você use? Então, tem, na verdade, quase todas as plataformas que servem para anúncio, né? Pra, tipo, que pessoas conseguem anunciar, como, por exemplo, Facebook, Google Ads, etc. São plataformas que dá para minerar um produto. Puxa, a dicção hoje tá complicado. Dá para minerar um produto. E, tipo assim, então, não tem só uma plataforma específica. Tipo, é uma boa ideia, tipo, minerar pelo AliExpress, etc. Mas, tipo assim, o mais usado é o próprio Facebook, que usam ferramentas lá de extensões do Google Chrome, que faz rolamento automático, e essas ferramentas, como o AdMiner, elas captam anúncios de dropshipping. E através dessa ferramenta você vê os anúncios, vê o que seus concorrentes estão postando e vê se está dando certo, né? Se está gerando resultado, se está gerando, está atraindo, né? O público e, mano, vai muitas plataformas assim, tipo, nesse sentido é muito bom e também ao mesmo tempo é muito confuso. Você pensa, cara, por onde eu começo? Aí, só que assim, no meu caso, eu tenho uma linha traçada por onde começar. Captei. Gente, se eu compartilhar aqui, estou apaixonada pelo chat GPT. Vou falar GPT, que eu sou brasileira, né? Estou apaixonada, viu? Já fez várias coisas aqui para mim. Fiquei Show de outro dia bola. até as 2 da manhã, só dando trabalho para ele. Olha, eu vou te falar que esse fim de semana eu usei bastante para trabalhos e hoje eu estava compartilhando com uma amiga minha e eu decidi mandar umas loucuras para ele lá. Uma das loucuras que eu mandei para ele foi a seguinte: a gente estava falando sobre trabalho remoto, né? Uhum. E aí eu coloquei lá no chat, falei, chat, invente uma história falando como teria sido a vida de Jesus, segundo a Bíblia, se o trabalho remoto já existisse naquela época. Você foi longe. Olha, Ele inventou uma história super interessante. Você tá lendo muito o livro que você recomendou, velho. Porque a criatividade foi muito longe para... Depois eu piorei ainda. Depois eu pedi para ele, falei, transforme essa história em 2 estrofes com uma pegada medieval e tudo rimando. E ele Nossa, fez as rimas e ficou sensacional, sensacional. Falei, caraca, chat, você está de parabéns. Eu pedi para ele me falar sobre a vida de Coco Chanel. Aí eu falei, eu quero... Aí ele me deu alguma coisa. Eu falei que eu quero algo mais elaborado e mais completo. Foi lá, refez, refaça. Olha só que legal, a gente dá ordem para a inteligência artificial, né? Aí ele vai criando histórico, um banco de dados das suas pesquisas e vai melhorando conforme você vai fazendo, né? Bem legal, gostei bastante. Ô, Paulo, Pode falar, né? eu cheguei a fazer uma questão para ele também.
É só uma? Você conseguiu Não, parar na primeira? eu fiz uma questão relacionada a paradoxo temporal, sabe? Eu fiz assim, ó, Compartilha, como foi? eu perguntei assim, eu voltei no passado e matei meu pai. Se eu voltei no passado e matei meu pai, então eu não nasci. Se eu não nasci, afinal de contas, quem matou meu pai? Caraca, Eu só sei que, Para eu dar um só nó sei, na cabeça. não, eu só sei que deu erro 3 vezes. Deu erro 3 vezes, mas depois, aí ele conseguiu responder. Ele escreveu alguma coisa assim, tipo, ele falou, né, que isso é uma questão de paradoxo temporal e não sei o quê. Deu umas referências lá de ficção científica, papapá, papapá. Mas aí, por fim, ele explicou que não, isso é um evento que temporariamente não é possível de se completar. Então, ficou na fantasia mesmo. Mas, sério, nas 3 vezes que ele deu erro, eu ri sozinho, porque, pô, É legal também, né? Você bugar a cabeça da inteligência artificial é divertido. mas aí depois Teve ele coisas que ela respondeu. não deu conta de fazer, não, sabe? Dava erro toda hora. Mas, Sim, enfim, sim. estamos tentando, né? Tem várias questões que influenciam nisso, assim. Uma das questões, por exemplo, é a nossa língua, né? O chat ele Sim, ainda funciona muito melhor em inglês do que em português. E, por É. exemplo, eu fui compartilhar disso da rima com um amigo depois. Ele falou: Caraca, eu tentei fazer um negócio desse de rima recentemente e ficou uma merda. Eu até falei pro chat: vai ler Fernando Pessoa para você melhorar. E eu falei: Jura, cara? Porque eu fiz aqui no inglês e ficou ótimo, né? Então, assim, existe um gap intelectual de uma língua para outra sim, também que eu sim. acho que é natural que exista, É. Então, porque o pelo inglês é jeito, essa língua. você vai ter que dar aula de inglês para nós. É, né? A gente Mas, combina, mas né? é assim Segundas e mesmo, né? quintas é marketing, terças e quartas é inglês. O machine learning é bem por aí mesmo, né? Regionalizar a inteligência artificial é Sim, complicado. sim. João, você ia comentar alguma coisa? Fala aí. Desistiu? Qualquer coisa volta, fica à vontade. Mas, enfim, o chat GPT pode ser um bom lugar para essas pesquisas de benchmarking. Beleza, beleza. Vamos lá. Pode ser um bom lugar para essas pesquisas de benchmarking que a gente está fazendo também. É óbvio que a Sim, gente não vai ter as tendências do momento, como o João compartilhou com a gente aí. Você tá vendo? Ele comentou de algo que eu nunca usei, mais uma vez. Por isso que eu digo que esse compartilhamento é interessante entre o grupo. Tem extensões do Google Chrome para o Chrome ficar rodando a tela do Facebook sozinho, achando tudo que é anúncio que está sendo feito lá no Facebook. E aí, eu quero te fazer essa pergunta, João. Depois que você terminar a sua transição, você me conta que ele consegue avaliar a qualidade daquele anúncio, a receptividade daquele anúncio, e com essas informações você sabe se é um produto interessante para que você comercialize também, ou se ele já está numa curva de vendas ali não tão interessante e você não quer dedicar energia e tempo para aquilo. Então, assim, muito louco essas coisas que dá para a gente fazer. E isso é muito temporal. Não dá para a gente usar do chat GPT para isso, por exemplo. Mas dá para a gente usar de muitas e muitas coisas por lá. Enfim, João, na hora que você terminar aí, você comenta com a gente. Eu vi que você já entrou em outro lugar aqui também. Mas, enfim, aqui eu trouxe algumas plataformas que eu não sei se vocês conhecem. A primeira chama-se Answer the Public. Essa é uma plataforma que era linda e agora ela está mais linda ainda, porque o Neil Patel. Vocês conhecem o Neil Patel? Já ouviram falar dele? sim, sim. O cara Ele é uma, manja pra caramba, hein? ele é uma Não referência. sei quem é, Nossa, já ouvi falar, mas não. Vou colocar a cara dele aqui para você saber quem ele é o é. indiano carecão. Ele é, assim, bolado quando se fala de marketing. Nossa, o cara é muito crânio. Hum, É esse doideira aqui. E aí ele tem o site dele, que tem muita informação sobre marketing digital como um todo. Ele tem essa plataforma que é o Uber Suggest. E na Uber Suggest a gente consegue fazer muita pesquisa sobre SEO, sobre tendências de links, de
tudo quanto é coisa. Então, é um lugar super interessante para fazer pesquisa também sobre o que está em alta. E a empresa dele, né, a empresa do Neil Patel, recentemente comprou o Answer the Public, que agora está até com a cara dele aqui, né? Antes ficava um monte de coisa aleatória rolando aqui, mas nesse site você procura, por exemplo, a gente estava falando de forró fit, né? Então vamos falar de forró fit aqui de novo. Forró ou funk? Funk, é. Mudou. Forró fit. Forró Mais fit um. vai também, mais um concorrente. Então, a gente quer procurar sobre funk fit no Brasil, em português, e ele vai mostrar para a gente muito do que as pessoas têm buscado, muito do que as pessoas têm pesquisado com esses termos de funk fit. Que talvez não seja muita coisa, né? Porque ainda deve ser um produto, um serviço muito novo que está tentando se inserir no negócio, no mercado. A Ana falando que usa muito também, show de bola, né? Que bom saber que vocês usam aqui. Ah, tá vendo? Se a gente olhar por aqui, a gente percebe que ninguém está pesquisando nada relacionado a Funk Fit, basicamente. Tem aqui o Funk Fit Dance, mas só. Se a gente olhar aqui, tem Funk Fit, aqui já melhorou um pouquinho as informações, então, show. Mas, enfim, ainda não é um termo muito, muito, muito comum. Quero desesperar também, né? Pelo amor de Deus. Mas é um lugar para a gente pesquisar muita coisa e como a Ana comentou com a gente ali. É bom se você quer produzir conteúdo. Por que é bom se você quer produzir conteúdo? Quer explicar isso para os nossos colegas, Ana? Bota a voz para fora. Por que você usa ele quando você quer criar conteúdo? Gente, se ficar fazendo barulho é porque eu ainda estou no ônibus, mas enfim. Quando eu preciso criar, por exemplo, eu trabalho numa empresa de contabilidade. E aí eu não sei muito bem como a linguagem que usar, o que o pessoal está buscando. Então ele me dá várias sugestões, por quê, como, onde. E aí eu consigo chamar a atenção e crio um conteúdo legal, mais informativo. Ótimo, ótimo. E fique tranquila, Ana, não está fazendo barulho, não se preocupe não. O busão está silencioso para a gente aqui, tá suave. E isso aí que a Ana trouxe é muito, muito forte mesmo. Então, assim, eu quero criar conteúdo. Tá, o que as pessoas querem saber sobre esse conteúdo? Eu consigo descobrir isso através do que as pessoas têm perguntado, do que as pessoas têm pesquisado no Google, por exemplo. Então, eu vou para lá, pego essas perguntas, respondo essas perguntas pelo chat GPT, naturalmente, porque eu não vou ficar pensando essas coisas, né? E aí, depois de pronto, a gente manda para o designer produzir essa parte toda e o conteúdo está pronto. A mesma coisa para tráfego pago, né? Quando a gente investe em tráfego pago, a gente precisa colocar ali as palavras-chave, os termos principais, essas coisas todas. Se a gente precisa organizar isso, saber quais são as palavras que as pessoas mais têm usado nas buscas delas, otimiza as palavras que a gente escolhe para participar dos leilões aí de tráfego pago e conseguir aparecer com destaque nos lugares que a gente quer aparecer. E dá também para ver se está sendo muito procurado aquele assunto ou não. Uhum, sim. E aí, uma outra plataforma que ajuda muito nisso é o Google Trends, que é a segunda da nossa lista aqui, junto com o Uber Suggest. Todas essas três, elas são muito, muito fortes para que a gente possa descobrir qual é a relevância de cada termo, em que região esse termo está sendo mais procurado ou menos procurado, quais são as perguntas e as palavras relacionadas a isso. Então, super interessante para a gente fortalecer o direcionamento que a gente dá para a nossa criação de conteúdo, para a nossa criação de tráfego pago, para as nossas pesquisas, para o nosso direcionamento como empresa mesmo, como comunicação. João, voltando na pergunta que você perdeu, agora acho que você já pode responder, era sobre a extensão que você usa lá no Facebook, que você comentou. A minha dúvida é, essa extensão também consegue te passar estatísticas, métricas dos anúncios que ela vê?
para que você possa saber se aquele anúncio está performando bem ou não, porque achar os anúncios você me contou que ela acha. Agora, ela também te passa métricas dos anúncios para que você possa mensurar e decidir se você vai usar daquele produto ou não? Cara, então, na versão paga, ela até passa, mas na gratuita, não. Aí você tem que usar outras extensões para mostrar, assim, essas métricas e etc. Entendi. Não, é bacana demais, né? Que você consegue roubar a métrica do anúncio dos outros. Pô, sensacional. Então, mais uma vez, fortalecemos a ideia do livro, né? Roube como um artista. Então, você entra lá, o pessoal já está gastando o dinheiro deles fazendo anúncio, você não precisou fazer anúncio para descobrir aquelas métricas, você acha o anúncio deles, vê como que está a performance daquele anúncio, rouba essas informações para você e decide com mais informação na tua mão o que é e como é o caminho otimizado para você seguir nesse processo. Super Então, interessante. mas só que, tipo assim, sempre Ah, você também precisa, né, precisar de uma outra extensão, assim, ou mesmo pagar, como é no caso de Miner. Porque se você entrar mesmo, tipo, num perfil, assim, vamos dar uma leve viralizada, assim, o criativo da pessoa, que a pessoa postou lá. Se você olhar os comentários ou quem curtiu, dá pra você puxar um padrão, assim, entendeu? uhum. Eu estou só fantasiando a extensão aqui, né? Que ela resolve todos os nossos problemas. Mas sim, dá para fazer isso de maneira manual também, né? Você ir caçando as coisas e vendo o que está rolando ali e trazer isso como inspiração. E aí, outros lugares para a gente roubar como artista: YouTube e redes sociais, como o João estava comentando aí agora. E aí, o que a gente estava comentando agora há pouquinho, que a Célia até brincou aí de aulas, né? English puts you ahead. O João trouxe esse exemplo também no começo. Pesquisar o que está bombando nos Estados Unidos, por exemplo, de produto, dá indícios do que pode bombar aqui no Brasil de produto logo mais, daqui a poucos meses, daqui um ano, que seja. Então, o gap de informação hoje diminuiu, mas é um gap que ainda existe. Eu queria mostrar para vocês um exemplo específico aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês verem. Ah, vocês já ouviram falar do Murilo Gun? Não conheço. Ele é esse cara aqui. Ele bombou muito como comediante, mas ele hoje está na linha de ser empreendedor, falar sobre criatividade, virou uma referência sobre criatividade no Brasil. E se vocês olharem esse vídeo dele aqui, prestem muita atenção nesse vídeo dele, hein? 6 anos atrás, 1,2 milhões de visualizações, escolas matam a aprendizagem no TEDx de Fortaleza. E aí, se a gente pesquisa por Sir Ken Robinson, o Sir Ken Robinson, que é esse cara aqui, ele fez uma palestra no TED também, 16 anos atrás, 10 anos a mais que o Murilo Gun, com 22 mil milhões, 22 milhões de visualizações. Do Schools Kill Creativity? As escolas matam a criatividade. Essa aqui é a base do conteúdo que o Murilo Gun fez 10 anos depois. E mesmo 10 anos depois, ele conseguiu se tornar uma referência sobre criatividade no Brasil, roubando como um artista o conteúdo do Ken Robinson, feito 16 anos atrás. Poxa, Então, assim, tem muita coisa de 10 anos atrás, de 2013, que a Nossa, gente pra vai conseguir caramba. roubar dos Estados Unidos e trazer para cá e ser referência nisso? Talvez não tenha mais tanto assim de 10 anos atrás, de 2013. Mas de 2020, eu garanto que tem. Sim, fácil, fácil. Então, esse é um lugar que faz muito, muito sentido, tem muita força. O João deu um exemplo disso aí para o dropshipping. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês de tornar-se referência em algum segmento, em algum nicho, em algum mercado específico de desenvolvimento pessoal, né? Digamos assim. E a gente com certeza tem muitos e muitos outros exemplos disso.
Esse livro, por exemplo, Roube como Artista, daria para você ter lido ele antes em inglês do que em português, seja no YouTube ou seja o livro mesmo. Então, ainda existe esse gap de conhecimento e ainda é uma coisa que dá para abusar no bom sentido e se antecipar às tendências, se antecipar ao que está vindo por aí e ser vanguardista nessas coisas. Ser vanguardista, óbvio, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, mas dá para ser vanguardista roubando como artista o que já está lá fora e não chegou no Brasil ainda. E é isso, não é uma cópia, é uma transformação, é uma adaptação, um redesign, digamos assim, da coisa, né? Então, esse é um lugar muito, muito interessante de se pensar, de se fazer e de se explorar. E super recomendo esse vídeo também, tá? Por sinal, tanto do Murilo Gun quanto do Ken Robinson são vídeos ótimos falando sobre como o nosso modelo de educação mata a criatividade das crianças. E tem vários estudos científicos, acadêmicos falando sobre isso também. Mas, retomemos. Eu vou colocar o link aqui no chat. E aí, quem quiser assistir, já salva aí, porque se não está no material. Algum comentário por aqui, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Tem aqui essa pergunta no final, né? Onde mais vocês fazem essas pesquisas? Onde vocês já compartilharam alguma coisa? Hoje a gente tem o chat GPT para fazer pesquisas, que não é de tendências do momento, mas que dá para achar muita coisa de tendências também. A biblioteca de anúncios do Face também. Show. Algum outro lugar que vocês queiram compartilhar? E aí, lembrando que o processo, né, aqui do benchmarking que eu trouxe nesse ciclo, é essa coisa de você planejar. E por que planejar? A Ana está falando que usa a biblioteca de anúncios do Face, o João comentou também dos anúncios do Face. Então, o que eu quero achar ali dentro? Por que eu quero achar isso? O que eu vou fazer com o que eu achar? Então, primeiro a gente entende qual que é o processo que a gente está entrando. Desse planejamento, a gente gather data, a gente recolhe dados, a gente pega esses dados. Desses dados, a gente vai partir para um processo de análise. Com essa análise, a gente toma ação. A partir da ação que a gente tomou, revisamos os resultados e, a partir dos resultados, a gente refina e começa de novo. E voltamos para o ciclo de planejar, pegar dados, analisar, tomar alguma ação em cima daquilo, rever os resultados, refinar e continua nesse processo contínuo de melhoras contínuas. Faz sentido isso tudo? Faz sim. Vamos embora. Atividade 1. Eu não sei se vocês querem fazer isso em grupos ou se a gente junta todo mundo aqui, inventa mesmo e vamos embora, adapta a situação. Mas a ideia aqui da coisa é a gente entender aonde está o que está dentro da gente já e aonde está o que é pesquisa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir vocês em grupo. Tá todo mundo aí? Levanta a mão, manda um oi no chat, qualquer coisa aí, só para eu saber que tá todo mundo aí, para nenhum grupo ficar desfalcado. Neder tá aí, show. O João acabou de falar oba ali também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 6. Ana Carolina está aí. A Ana Carolina Oliveira também está aí. Priscila e Célia, falem conosco. E vamos embora. Eu vou dividir vocês em 2 grupos. Estou aqui. Show de bola, Célia. E cada um desses grupos, eu quero que vocês inventem inventa uma história para mim. Me conta uma história. Vamos ver. Já sei, tem uma ideia que vai ser boa, vai ser engraçada e vai continuar a falar da coisa mais importante que a gente aprendeu aqui na aula até agora, que é sobre funk, né? Então, seguinte, grupo A
que a gente vai decidir quem são os integrantes do grupo A daqui a pouco, a gente vai na linha de brainstorm, com as experiências e vivências de cada um do grupo. Então, a gente vai falar sobre funk só com as experiências e vivências de vocês. O grupo B não vai trazer experiência, não vai trazer vivência nenhuma. A gente vai na linha do benchmarking. Eu quero que vocês pesquisem, busquem informações, busquem dados sobre o funk. E eu quero que cada um dos grupos me conte como nasceu o funk no Brasil. Fechou? Todos prontos para falar de como nasceu o funk no Brasil? Eu acabei de perceber que a nossa sala não está habilitada para dividir vocês em grupos, pessoal. Temos um pequeno problema. Não tem opção. Sendo assim, eu sou o host da sala? Não. Ninguém aqui é o host da sala. Claim host. Deixa eu ver se eu consigo roubar o host aqui. Já que a gente está falando de roubar como artista. Não. Não. Não é assim. Então tá. Não vai dar para roubar o host. Temos um gato doido. Então tá. Vamos fazer etapa por etapa, então. O grupo 1 começa, faz tudo, depois o grupo B já vai fazendo as suas pesquisas aí e inventa uma história na hora. Pode ser assim? Ou vocês acham que vai ser muita zona e a gente adapta mais ainda essa atividade? Mais fácil, vai. Todo mundo faz tudo, sem grupos. Acho que pode ser uma solução mais simples. Vamos fazer uma atividade que é assim. Vocês já devem ter brincado disso. Uma pessoa começa e aí eu vou ficar aqui no controle dessa atividade. Eu vou falar, próximo. E aí a pessoa para de falar e o próximo vai. Então, vamos falar sobre como é a história do funk no Brasil, só com as nossas experiências e vivências. Não precisa ser informação verdadeira, tá, gente? Porque, enfim, não sei se vocês sabem as histórias do funk no Brasil. Eu, particularmente, não sei. Mas eu chutaria que o funk começou no Rio de Janeiro. Na década de 80. Muito bem. Continua, Sérgio, continua. Na década de A 80. origem é a mistura de batidas eletrônicas do hip hop, da poesia e do rap e da habilidade dos DJs em mesclar batidas repetitivas com a melodia. A Eu estou temática das sentindo que você está letras... roubando a informação do chat GPT. não, tudo Google mesmo. Não, mas calma aí, calma aí. Não, é para inventar? É para inventar? Essa parte a gente Tá. vai inventando com o que a Então, gente sabe do então vou funk. inventar. Eu só conheço funk através dos meus filhos, né? Porque eu sou uma senhora. Então, são letras horrorosas para o meu padrão, né? São letras geralmente com muito palavrão e expressa para mim o que o pessoal mais da periferia vive, né? A vivência deles. E ultimamente, na minha opinião, estão vivendo muito mais como animais, né? De sexo e, enfim. Próximo. Isso aí. Na verdade, o funk chegou no Brasil na década de 70. A Célia falou década de 80, né, Célia? Aqui está aqui no Carioca, foi funk carioca, década de 80. Não, foi mais cedo ainda, foi na década de 70. Não é Google isso aí também não, né, Neda? Não. É que eu já fui DJ também. Olha só, bacana. Então, assim, chegou aqui na década de 70, porque foi influenciada pelo ritmo que se desenvolveu logo após o período do soul e do rhythm and blues americano. Então, quando no finalzinho da década de 70, começo dos anos 80, caiu a ditadura, então tudo que vinha de fora
chegou assim de forma avassaladora, né? Foi uma avalanche de cultura externa aqui no país, né? Então Próximo. aí, bom, não, beleza. Segura a informação, segura a informação. Anas, João, Priscila, continuem a história do funk, segundo vocês. Não precisa pensar muito não, tá? Não precisa ter vergonha também não. Tá tudo certo. Estamos todo mundo em casa, somos amigos desde a infância. Não tem certo ou errado aqui, que a gente não pesquisou nada. Pode falar, João. Deixa a barulheira ver junto. A gente tá falando de funk. Funk é barulheiro também. Anas, Priscila. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Ô, Cadê o Néder, povo? Cadê o povo? Pois é, pois é. Ô, Néder, como você tem muita informação aí, fatos, vamos pular para a parte do benchmarking e você começa aí, continua da onde você parou, a parte do benchmarking. E vamos todos pesquisar sobre a história do funk no Brasil. E o que mais a gente pode falar sobre isso. Mas continue aí, que você falou da época da ditadura, que o negócio foi... Então, aí chegou aqui no Brasil por volta do finalzinho da queda da ditadura, né? Choveu de informação externa aqui no país e muita cultura, muita música, vários conceitos musicais, enfim. E foi aí que chegou aqui com o crescimento da MPB na época. Então, foi assim, mais precisamente se não me engano, acho que no Canecão, no Rio de Janeiro, Uhum, que quem tinha muita facilidade com a cultura musical lá de fora, que eram os DJs daqui, né, os que frequentavam bailes, né, e tocavam na noite e tal. Então, foi daí que a gente teve influência aí do conhecido DJ Marlboro, né, a equipe de black music, a Furacão 2000, né, e por aí vai. show. Então, até que a Célia citou aí, falando do funk e o rap, foi meio assim, foi bem parecido com o rock and roll, que tem o seu ritmo principal e suas variações, né? Então, Uhum, com o funk aconteceu isso também. Continuou o funk, né, que não tem muito a ver com o funk brasileiro que é hoje, né? Se a gente for comparar o funk americano, mas o funk americano chegou aqui e foi abrasileirado, né? Então, foi isso que aconteceu para ele ser como ele é até hoje. show. E, e o rap nada mais é do que uma ramificação do funk, vamos dizer assim. Porque, se for ver bem, no funk tem muito das rimas, que é o que é daí que vem o nome rap, né? Que é uma sigla, Rhythm and Poetry, ou Uhum. seja, ritmo e poesia. Tipo o Então, R&B, né? Que é Rhythm and Blues, rap é exatamente. Rhythm and Poetry. Então, é a poesia declamada em cima da batida musical, né? Uhum. É isso. Ó, história, aula de história aqui com nada, é bom demais. Eu perguntei aqui para o chat, por exemplo, né? Quando o funk brasileiro começou o proibidão? Essa é uma informação que a gente não necessariamente teria de Foi cara. década de 90. Foi na década de 90, especificamente nos Exatamente. estados de São Paulo e Rio. É Sim, caracterizado por letras que falam sobre dinheiro, violência e ostentação da riqueza. E é frequentemente exatamente. associado ao crime e à violência, né? Né? Aí eu perguntei, e o funk melody? Quando surgiu e quem foi o principal artista desse movimento?
Aí ele fala que surgiu o funk brasileiro, surgiu na década de 80, né, o funk melody nesse movimento, caracteriza por incorporar elementos de música romântica e melodias suaves. Ele é frequentemente comparado ao funk americano ou funk carioca, e é conhecido por ser mais dançante e menos agressivo que o funk proibidão. Sim, é o tipo de É, música que você pode dançar agarradinho. sim. É, Um dos Ó, tem uma principais informação artistas e aqui, mais ó. conhecidos como o pai do funk melody é o Tim Maia. Olha só. Tim Ó, Maia. tem uma Vai lá, informação Célia. importante aqui. Em 1989, o DJ Malboro lança o seu primeiro álbum intitulado Aê, Funk Brasil. Olha Você lá. tinha sim, sim. citado isso, né, Néder? Foi Uhum. Tem, o em DJ 89. Marlboro tá nativo até hoje. Ou Sim. 100%, ou seja, 100% nacional, com letras e melodia feitas em solo tupiniquim. As letras do DJ Malboro falavam sobre a realidade das favelas cariocas. Sim. Ó. Aí o Néder falando do rap, né? Eu cacei aqui. Qual é a relação entre rap e funk? O rap tem raízes no funk, já que muitos dos primeiros raps eram baseados em batidas de funk e usavam os mesmos elementos rítmicos. Por outro lado, o funk também foi influenciado pelo rap, já que muitos artistas do funk começaram a incorporar isso do rap em suas músicas nos anos 80 e 90. Então, tem essa coisa da mistura entre os dois, né? Mas aí, esse que é o lugar de diferenciação, que assim, infelizmente não deu para a gente dividir os grupos aqui, fazer do jeito que era planejado, mas é esse lugar em que, por exemplo, se eu quero falar sobre o meu fone de ouvido, aqui, eu posso falar dele com o que eu tenho dentro de mim sobre ele, ou eu posso falar dele com o que eu consigo pesquisar e o que eu consigo achar sobre ele. E aí, esse lugar é um lugar muito, muito interessante e que eu queria dar um destaque especial aqui, por mais que a nossa aula seja de benchmarking especificamente, mas falar disso para a questão de marketing digital, que é o grande guarda-chuva que a gente estuda aqui nesse curso, e falar sobre essência. Porque é óbvio que roubar, né, o que as pessoas estão fazendo, roubar como artista, como a gente viu no livro do Austin Kleon, é um processo muito importante, muito funcional, que traz bastante resultado potencialmente para o que a gente está fazendo para essa comunicação do marketing. Porém, se a gente não coloca a nossa essência naquilo que a gente está fazendo, a gente não transforma, né? Como disse o João ali na citação que ele trouxe, que a gente não sabe. Vamos ver se o chat sabe quem fez essa citação, João. Não é uma cópia, é uma transformação. Eu disse isso. Mas é importante que a gente lembre dessa essência que a gente traz para tudo que a gente faz. Então, a Célia, por exemplo, com a parte de confecção, não dá para simplesmente, as melhores estratégias, os melhores caminhos, a melhor coisa, vamos lá, vem aqui, Casas Bahia, né? Não, não precisa, não é nada, não é isso. A coisa é quem é a Célia no que ela faz e como ela pode usar das estratégias que têm dado certo, dos caminhos que têm dado certo, para otimizar quem é a Célia, o que ela faz. Aí que está o lugar bonito do benchmarking. João, você não vai ganhar os direitos dessa frase, tá? Desculpe. A frase não é uma cópia, é uma transformação, é uma citação de Gilberto Gil, um cantor, compositor e ativista brasileiro. Ele é conhecido por sua contribuição para a música brasileira e sua defesa da cultura popular e da diversidade étnica e cultural. Ele foi ministro da Cultura no período de 2003 e 2008 e já não tem mais nada de relevante aqui, mas está tudo certo. Gilbertão pegou sua citação. Mas faz sentido esse lugar de essência? Sim, Então, assim, totalmente. vou dar vários exemplos que ficaram famosos aí no Brasil recentemente, mas Érico Rocha, que falava sobre a fórmula de lançamento, 6 em 7, sei lá, 6 em 7 em 7. 6. 6 em 7.
mágica, o Peixista. marketing 2.0 no Brasil, a era da revolução do marketing no Brasil, blá, 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 blá. Ele tem uma fórmula, ele tem um caminho. Agora, se esse caminho dele não for associado à essência de quem está fazendo aquilo, e a essência da pessoa não se sentir à vontade com aquilo que está sendo feito, não existe fórmula que vai resolver marketing digital nenhum. Então, assim, cada vez mais, e aí eu acho que todos nós aqui temos experiência para compartilhar sobre isso, cada vez mais, comentamos disso na aula passada, as marcas têm sido humanizadas e as pessoas têm buscado essa humanização nas marcas. Então, seguir estratégia porque dá resultado, ok, pode trazer resultado, talvez por um tempo, mas você não consolida a sua marca como a marca que ela é. Trazer, sei lá, olhar para o lado, ver, opa, aquela empresa está fazendo isso, eu vou fazer igual. Tá, mas eu vou fazer igual como? Lembra do que a gente viu aqui nessa tela, né? Quando a gente rouba a informação, a gente tem que analisar essa informação e tomar uma ação que seja de acordo com a gente, de acordo com o objetivo que a gente tem. Não é simplesmente agir por agir. E tem esse lugar aqui também, né, de refinar e reorganizar esse processo todo. Não é só estão fazendo, deu certo, vou fazer. É estão fazendo, deu certo. O que eu posso fazer que tem essa cara e pode me trazer resultados também. Então, um ponto importante disso aí. Ok? Beleza. Simbora. Vocês já estudaram arquétipos de marca no curso? Eu sei que vocês vão estudar, mas ainda não? A Não. gente vai, mas ainda não chegamos lá. Show. Eu adoraria dar aula de arquétipo de marca, mas ela não é minha. Então, vai ficar registrado nesse vídeo, né? Todo mundo vai saber, mas é um negócio que eu acho fascinante. O que vocês sabem sobre esse negócio de arquétipo de marca? Eu não sei nada, só ouvi falar, mas não me aprofundei no assunto, não. Justo. Bom assim. Ah, ok. João tá na mesma. Eu também não. Show de bola. Vocês já ouviram falar de signos, né? Que signo Signo. você é, Célia? Eu sou peixe. Peixes, ok. Uhum. Então, assim, quando a Célia fala que é peixes, para alguém que sabe um pouquinho de signo, você é Capricórnio também, Danilo? Eu sou Capricórnio, fiz aniversário dia 1º de janeiro. Agora estou mais velho, você é de que dia? Conta para nós. Olha só, você é do dia 31, cara, que maneiro. Eu conheci uma garota que é do dia 31 semana passada, na minha aula de dança. E aí é engraçado, né? Pessoas que são do dia 31 e pessoas que são do dia 1º são as mais, assim, Maravilhosa. eu não ia falar maravilhosas, não, eu ia falar são... Mas já que eu falei, né? Mas eu concordo. Mas as pessoas que o pessoal mais fala, pô, mas você estragou o Réveillon da tua mãe, hein? Pô, me estragou o Réveillon de não sei quem. Assim, gente, foi só um, só, tem vários para passar ainda, tá tudo bem. Mas, por exemplo, quando você fala que alguém é de peixes, né? Então, quando você ouve que alguém, vamos para o chat, é de peixes, o que você imagina Ai, dessa meu Deus. pessoa? Ai, que medo. Sentimental. Tá. Perdoa depois da segunda fungada. Ah, o chat não está me dando resposta aqui porque eu usei a palavra imagina. Olha que interessante, né? Falou, como uma máquina de inteligência não tem a capacidade de imaginar. Ele está falando um monte de coisa aqui agora. Ok, tudo bem, chat, Sorry. você está certo. Eu usei a palavra errada. O que você infere dessa Quais as pessoa? características, talvez. Chat, você não está me ajudando. Mas vamos lá. Vou usar a sua. Quais as características de uma pessoa do Do signo signo de peixes? peixes. Ok, chat, vai. Para de ser chato. Mas, enfim, os arquétipos de marca, eles são quase como se fossem os signos
das marcas, das empresas. Essa teoria começou com Carl Gustav Jung. Já ouviram falar de Jung? A psicologia junguiana, aquela coisa toda? Já cheguei a fazer um pouco de... Estudei uns meses aí de psicanálise. Maneiro. Jung, ele criou os 12 arquétipos do ser humano, né? Nesses 12 arquétipos do ser humano, ele criou o arquétipo do herói, o arquétipo do fora da lei, o arquétipo... deixa eu colocar aqui. O arquétipo do cuidador, o arquétipo de, sei lá, um monte de coisa. Vou colocar na tela aqui para vocês verem junto comigo. Então, a gente tem aqui os 12 arquétipos, né? O inocente, o sábio e o explorador, que fazem parte de um dos quadrantes. O rebelde, o mago e o herói, outro quadrante. O amante, o animador e o homem comum, outro quadrante. E o criador, o dominador e o altruísta, que é um outro quadrante. Aqui, a gente consegue ver um pouco mais de como esses quadrantes funcionam. O quadrante do mago, do fora da lei e do herói, eles querem deixar o seu legado, eles querem deixar uma marca no mundo. Do inocente, do sábio, do explorador, eles querem levar as pessoas em uma jornada espiritual. O do amante, do bobo da corte e do homem comum quer conectar as pessoas com os outros. É uma coisa muito de comunidade. E do cuidador, do dominador e do artista querem prover estrutura para as pessoas. Então, quando a gente começa uma marca, e aí é algo que eu queria muito que vocês levassem para o coração de vocês, eu sei que a nossa aula não é de arquétipo de marca, eu sei que vocês vão estudar isso, mas levem isso para o coração de vocês desde já. Quando a gente quer criar uma marca, saber qual que é o propósito da nossa marca é super importante. E isso define muito de qual arquétipo a nossa marca vai ter. Então, vamos supor, por exemplo, que a gente está falando da empresa que o Nether trabalha, que é coisa de reparos e montagens e desmontagem, não sei o quê, de máquinas. Quando a gente pensa aqui, o que vocês acham que seria o mais óbvio dessa empresa ser? Prover uma estrutura, uma jornada espiritual, deixar uma marca no mundo ou criar comunidades, conectar com os outros? Eu acho que é prover estrutura. Eu concordo super. Para mim faz todo sentido que seja prover estrutura. Quer dizer que a marca precisa ser desse lugar? Não. Pode ser que o pessoal fala, não, a gente vai prover estrutura, isso é o nosso o quê, é o que a gente oferece para as pessoas, mas o nosso propósito, o que move a gente é deixar um legado no mundo. Nós queremos ser a empresa que mais vai ser lembrada nesse segmento e que todo mundo vai ter como referência, e é isso, isso, isso e aquilo. Então você vê que não necessariamente o que a empresa faz tem a ver com qual é o quadrante que ela se encaixa ali. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco numa atividade que a gente vai fazer. E essas cores, só desculpa, essas cores é o que corresponde também? Então, a parte das cores é uma parte muito, muito delicada e que eu não recomendo vocês seguirem isso por essas imagens de Google. Porque tem imagem de Google de tudo quanto é jeito, tá vendo? Tipo, aqui tá o homem comum, por exemplo, o cara comum tá roxo. Se eu abro aqui, o cara comum já tá verde. Se eu abro aqui, o cara comum tá azul. Se eu abro aqui, o cara comum tá onde? Que eu não tô nem achando ele agora. Tá aqui, tá amarelo. Então, assim, eu não recomendo usar o Google como referência para definir as cores. Existem materiais que direcionam isso, existem estudos que direcionam isso, sim. Porque tem a cores aula que... passada, né? A aula da... Eu esqueci o nome da professora. Acho que ela está aprofundando nisso agora.
Eu não sei. Das cores. Aí o círculo cromático da psicologia das cores, aí sim, você tem que, não necessariamente, mas é o que se baseia nas informações à risca, né? Uhum, uhum. Sim. Já aqui não, Então, aqui é mais mesmo só para segmentar as informações. aqui é layout mesmo, né? É. Preferência do pessoal. Uhum. Então, assim, essa é a coisa do ChatGPT. Não é do ChatGPT não, gente. É da marca, dos arquétipos de marca. O pessoal está falando ChatGPT no chat aqui, está me bugando a cabeça. Deixa eu ver. Essa definição. O João Vitor. Deixa eu ver. Dificilmente falaria como imagine. Nesse caso, eu pensei que ao invés de pensar, ele poderia criar características. Sim, 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 ok. Crie características de uma pessoa do signo Sagitário. E ele respondeu isso. Show. Quando eu coloquei aqui também quais as características, ele respondeu melhor, João. O signo de Peixes é o último signo do zodíaco e é regido pelo planeta Netuno. Ele é geralmente associado com a sensibilidade, intuição e criatividade. Blá, blá, blá. Depois, enfim, dá para ler lá. Mas arquétipos de marca é como se fosse isso. Só que, como vocês sabem, a gente está falando disso desde o começo da aula, criatividade faz parte do ser humano. O ser humano que não está criando está deixando de lado uma parte essencial do seu ser, na minha opinião, claro. E o ser humano já expandiu a história toda do chat, caraca, dos arquétipos de marca. Dos arquétipos de marca. Então, tem uma empresa que eu gosto muito que chama-se The Ugly Lab. Eu coloquei aqui o link para o canal do YouTube deles, caso vocês queiram explorar. Eles têm vários cursos gravados lá também. E eles criaram isso aqui, por exemplo. Então, eles pegaram os 12 arquétipos principais e desses 12 arquétipos principais, eles começaram a destrinchar isso em mais subarquétipos. Então, por exemplo, essa aqui do designer, que está um pouco maior na tela, mais fácil de ver, ela é da classe artista. Então, ela faz parte do arquétipo artista e ela é um dos 4 subarquétipos da classe artista. Tem o designer, o especialista, o porta-voz e o vanguardista. Então, eles começaram a expandir dentro disso, né? Aqui a gente tem o vanguardista, por exemplo, que é outro dessa classe artista também. Por que eu estou falando dos arquétipos de marca para vocês aqui? E por que, infelizmente, eu vou ter que parar de falar dos arquétipos de marca e voltar a falar de benchmarking agora? Porque, deixa eu compartilhar aqui na tela um outro material. Vocês já ouviram falar de Brand Map? Superficial também. Eu já ouvi falar alguma coisa assim também, bem pouco. Então, o Brand Map, ele é algo que ele costuma ser criado no processo de concepção de uma marca, né? Então, quando a gente está criando uma marca, a gente cria um Brand Map para direcionar a questão de identidade visual, para direcionar a questão de identidade verbal, para direcionar como a sua marca se posiciona frente aos concorrentes, quais são as características e a personalidade da sua marca, quais são as predominâncias no mercado e aonde você está nisso, quais são as palavras-chave que definem o que sua marca está proposta a entregar, os propósitos, tudo mais. Então, é um material super, super interessante. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de Brand Map aqui, de um grupo de trabalho que eu faço parte, que é um estúdio de design focado em identidade visual. Então, assim, temos aqui o Brand Map. Esse aqui foi um Brand Map feito por uma empresa americana, que chama System Legal. Tá? Então, assim, sobre a marca. Aí a gente tem aqui um sobre a marca, quais são as palavras-chave relacionadas a essa marca, missão, visão e valores dessa marca. Quem que são os nossos competidores? A gente tem aqui os principais competidores. Olha só a parte dos arquétipos. Arquétipos predominantes no mercado. Vocês já pararam para pensar quanto que isso pode ser interessante? De você saber que os principais competidores que você tem falam aqui no arquétipo do herói, no arquétipo do dominador e no arquétipo do homem comum. E que todos os outros arquétipos aqui estão relativamente livres de referências no seu segmento.
Olha que interessante a gente parar para pensar nisso, né? Então, eu olho para o lado, falo, putz, a maioria do pessoal é herói. Tá, o que que eu posso roubar do herói? Porque, pelo visto, é importante, já que todo mundo está querendo ser herói. Mas o que que eu posso fazer de diferente do herói para explorar um modelo de comunicação, um modelo de atendimento, um modelo de, sei lá, operação que seja diferente e chame a atenção dos meus potenciais clientes? Então, por exemplo, aqui é uma empresa do direito, né? Então, eu não quero ser herói, eu quero ser o explorador. E aí, quando eu vou ser explorador, não tem ninguém nem explorando esse quadrante, nem o arquétipo de explorador. Então, eu consigo trazer diferenciação para a minha comunicação. Eu consigo sair da mesmice, eu consigo inovar muito com isso aqui. É sensacional pensar nisso. Por isso, os arquétipos de mão. Qual que é a dominância cromática no mercado? São essas as cores predominantes. Ok. É aí que faz sentido para o que eu quero falar, para o propósito da minha marca. Dominância tipográfica. Como que nós vamos nos posicionar? Tá, então, quais são os objetivos, os atributos de personalidade, os nossos arquétipos. Você vê que o arquétipo que foi definido aqui é o arquétipo do mago, que era um que não tinha lá. Então, enfim, várias e várias coisas que a gente pode organizar aqui para definir qual é o caminho que a gente vai seguir com a nossa marca. É uma parada super interessante, super rica. Voltando aqui, Danilo está falando, nossa, eu estou fazendo isso, mas não chama assim. Os nomes são de menos, tá, Danilo? Tá tranquilo. Chama de plano de negócio, levanta objetivo, missão, visão, persona, acho que é mais ou menos. Tem relação sim, Danilo, tem relação sim. Plano de negócio é outra coisa que existe, que pode ter várias outras caras, né? Mas o Brand Map ele normalmente tem essa cara aqui que eu estava mostrando para vocês. Vamos passar isso aqui um pouquinho agora. Eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês, quadrante de diferenciação. O que você pode aprender com seus concorrentes, diretos e indiretos, como a gente vai falando desde o começo, e onde está o seu diferencial dentro do segmento. E aí, se você falar para mim, meu diferencial é o atendimento, né? Não. Quero mais informação. Finge que você está falando com o chat GPT. Tem que ser bem específico no que você quer, para ele entender o que você está buscando. O meu diferencial é a qualidade do produto que eu ofereço, né? Não é a qualidade. O que tem de diferente na qualidade do produto que você oferece? Especifica. Coloca isso no papel, escreve isso. Isso aqui a gente está falando se eu estivesse começando um novo negócio, sim. Mas também, se eu quiser reposicionar o meu negócio, sim. Se eu tiver com dificuldade de entrar em um novo mercado e querer entender como que aquilo funciona, sim. Se eu quiser me destacar comparado aos meus concorrentes, sim. Qualquer coisa que você tiver aqui, qualquer momento de negócio que você tiver, isso aqui faz muita diferença, faz muito sentido para você avaliar quais são as características principais dos seus concorrentes, quais são os principais problemas, os principais gaps de oportunidade, digamos assim, dos seus concorrentes, e aonde você se encaixa nisso tudo. Então, esse quadrante aqui, dá para a gente usar ele mais ou menos assim. Tá? Aqui, nessa parte, a gente vai colocar principais características positivas dos concorrentes. E aqui, a gente vai colocar as principais gaps de oportunidade dos concorrentes. Fez sentido o que é gap de oportunidade para vocês? Posso manter o termo assim? Qualquer coisa vocês perguntam. Nessa parte aqui, você coloca quais são meus diferenciais e a essência do meu negócio. E aqui no final, você pode falar se o negócio já existir, né? Quais são os meus
gaps de oportunidade. Ou, se for um negócio novo, né, algo que ainda não existe, quais são as dificuldades que eu quero evitar no meu negócio. Então, sei lá, vou usar o exemplo da Célia, que ela já compartilhou um pouco com a gente. Vamos supor que uma das dificuldades que o pessoal tem é com a logística. É com saber quem são os fornecedores e saber... Posso repetir sim, João, posso repetir. Já explico isso no meio do bololô todo aqui, acho que fica claro. Mas aí depois eu escrevo no chat também, para vocês poderem salvar. O principal gap de oportunidade, digamos assim, a principal dificuldade que as pessoas do segmento da Célia têm são na logística, na parte de fornecedores e na parte de envio dos produtos para os clientes. Vamos supor que seja isso. Ok, então eu sei qual é o principal problema aqui das pessoas. E, ok, qual é o meu principal problema? É esse também? Ou tenho outros problemas dentro do meu negócio? Outros gaps de oportunidade, outras dificuldades que eu quero evitar no meu negócio? Se for o mesmo problema, opa, está todo mundo no mesmo buraco. O que eu posso fazer para fugir desse buraco? Se for um problema diferente, ok, qual que é o impacto que esse problema tem comparado com os impactos que os meus clientes, meus concorrentes têm com esse outro problema deles? Eu resolvo o problema que eles não conseguem resolver? Opa, eu consigo resolver o problema da logística. Eu não tenho esse problema aqui. Isso pode se tornar um dos principais elementos da comunicação do seu negócio. Se você percebe que seus concorrentes têm ali um gap de oportunidade, uma dificuldade, e você não tem ela, esse pode ser um grande guia da comunicação do seu negócio. Por exemplo, a Unimed tem feito isso muito agora recentemente. Eu acho até engraçado, né? Porque eu acho que a Unimed criou esse problema e eles estão falando como se eles tivessem a solução desse problema, pelo que me contaram. Mas, tá cansado da burocracia para conseguir fazer seu exame? Vem para a Unimed, vai ser simples. Então, assim, eu não vou defender nem julgar a Unimed, porque eu nunca contratei o serviço deles, não sei como funciona. Mas você vê que a direção da comunicação deles não é, tipo, vem para a Unimed, nós somos ótimos, nós fazemos tudo bem. É tipo assim, sabe esse problema que você já deve ter tido várias vezes com os concorrentes? Aqui você não vai ter esse problema, vem para cá. Então, esse é um lugar de comunicação. Não estou falando que é o único, não estou falando que é o melhor, mas é um lugar de comunicação e a partir desse quadrante de diferenciação dá para a gente explorar muito, muito disso. Gap de oportunidade, só lembrando, são problemas e dificuldades enfrentados e que criam gaps de oportunidade, mas talvez não seria a palavra, e que criam problemas na gestão ou na comunicação ou na execução de um serviço ou de um produto. Vamos lá, o exemplo do Danilo. Uma confeitaria pode mostrar que seu pão de mel é mais recheado do que outros sabores, do que outros... Sim, é um jeito também. Então, assim, você pega esses chocotones, né, na época de Natal, que vem trufado, cheio de coisa dentro, aí você pega e coloca lá, não sei se 80 é muita coisa, mas vamos fingir que 80 é muita coisa. 80 gramas de chocolate dentro do seu chocotone. Eu quero valorizar que tem 80 gramas de chocolate. Eu quero falar o chocotone mais molhadinho que você vai comer, porque não falta recheio nele. Alguém já comeu algum chocotone que era seco. O meu não é seco. Deixa eu contar para as pessoas que o meu não é seco. Então, tem várias coisas aqui que dá para ser exploradas, que dá para ser destacadas. Com isso em mente, se quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, please. Vamos brincar aqui um pouquinho com o mundo perfeito, né?
todo mundo, eu não consumo nem McDonald's nem Burger King, tá, gente? Não é Nem porque eu eu. sou fresco, é só que eu não gosto mesmo, e eu sou vegetariano, e McDonald's nem tem opção vegetariana. Aí no Burger King eu já até comi uma vez, mas não gostei do lanche, então assim, eu só não gosto, e tá tudo bem, todo mundo pode gostar. Mas todo mundo me fala que o atendimento do McDonald's é uma coisa absurda, bem feita, legal, maravilhoso. O atendimento do Burger King deixa muito a desejar. Mas todo mundo fala que o produto do Burger King tende a ser mais gostoso que o produto do McDonald's. Então, o mundo perfeito, qual seria? Serviço do McDonald's, produto do Burger King. Quem é que consome? Fala aí pra gente se é verdade isso. Se faz sentido. Eu Danilo já falou. consumi nos dois, assim, e é bem isso mesmo, o atendimento é melhor. Porque, na verdade, no McDonald's, na verdade, nos casos, nos que eu fui, que foi a maioria no shopping, é quase um autoatendimento do que qualquer, tipo, você chegar e falar, ó, eu quero tal coisa. Você vai lá, tem Uhum. normalmente lá esqueci o nome do negócio, mas é uma TV gigante, você Totem. clica, é isso. E você escolhe lá o que você quer e chega lá o pedido para eles e eles simplesmente fazem e te chamam, entendeu? Aí no caso Uhum. do McDonald's, do Burger King não é assim, é um atendimento, você tem que pegar uma fila gigantesca e, né, Sim, e lá vai tempo, mas o produto é sim. bom. Então, assim, pensa só esse mundo perfeito em que o McDonald's olhasse para o Burger King e falasse: Nossa, o produto deles é melhor, eu vou aperfeiçoar o meu produto para competir de frente com a qualidade do produto do Burger King. Ou que o Burger King olhasse para o McDonald's e falasse: Nossa, a metodologia de atendimento deles é linda e eu quero adotar isso aqui. E você tivesse os dois em um lugar só. Seria lindo, né? O caminho do benchmarking é meio que esse. É por que que a gente está usando sempre dois e dois, né? Eu vou trazer mais um exemplo. Netflix e Disney Plus. Sei lá. Qual que é o diferencial? Da Disney Plus o diferencial é que tem várias coisas exclusivas Disney. Ok, mas o Netflix também tem coisas que são exclusivas Netflix. Então, e aí? Ah, não, mas o Disney Plus é muito mais para criança. Tá, mas o Netflix também tem o Netflix Kids. Ah, mas o Disney Plus tem, sei lá o quê. Então, assim, a gente consegue sempre ir buscando o que que um faz, o que que o outro faz e o que que dá para aprender com aquilo. Então, no caso de qualquer serviço, de qualquer produto, de qualquer negócio, olhar para o lado e tentar criar esse mundo perfeito é o caminho do benchmarking. É a gente Olha, tentar. Pode falar, João. não, é que tipo assim, eu acho que no caso da Netflix, na minha concepção, né, tipo, o diferencial do Disney Plus são os filmes e as séries icônicas, tipo, os Vingadores e etc. Tipo, a própria Marvel em si. Uhum. Já a Netflix não teria como ter esses, esses ícones que a Disney Plus construiu, entendeu? Justo. Seria algo muito mais complicado de se moldar do que qualquer outra coisa que a Netflix tenha e o Disney Plus não possa alcançar. Uhum. Então, aí está o lugar. E assim, vendo isso como um diferencial, fala, poxa, eles têm coisas icônicas que a gente não consegue ter aqui. Ou seja, vamos fazer tal coisa, né? A gente não consegue chegar nesse diferencial deles, nessa característica principal deles, vamos pegar alguma coisa que eles não tenham e que a gente pode ter aqui. Então, talvez seja até por isso que a Netflix investe tanto em fazer vários shows, né? Para tentar sempre ter alguma coisa nova e chamar a atenção das pessoas. Não sei, É, só- viajando. tipo assim, a Marvel e diversos outros universos que a Disney tem no caso é um universo ali que eles mesmos construíram e talvez, né, eu não sou nenhum mestre em entretenimento, mas se eles criassem algum tipo de universo, né, semelhante a isso, tipo, criar um universo assim, tipo, de várias séries que se conectam assim, que não tem no caso, ou se tiver, Uhum. tipo, no máximo é duas séries assim, ali e aqui, se eles tivessem, se eles mudassem isso, talvez, né, quem sabe? Ideia super interessante, João, super interessante. Então, é algo que poderia ser uma oportunidade para a Netflix. É óbvio que teria que rolar toda uma análise, todo um processo, mas é uma ideia pensando nisso que a Disney tem de diferencial e que nós não temos. O que que a gente pode fazer? E é sobre isso, o benchmark. É óbvio que com muito mais tempo e energia e dedicação e tudo mais.
Tem alguma outra dualidade que vocês têm aí na cabeça, que vocês lembram? Tipo, empresa X e empresa Y. Apple e Samsung. É um ótimo exemplo, né? Eu acho engraçado isso, porque eu hoje, eu tenho um iPad e eu tenho um Samsung. Então, assim, eu tô um pouco de cada lado hoje em dia. E eu lembro que quando eu usava só as coisas da Apple, eu olhava para a Samsung e falava, nossa, mas esse negócio deve ser ruim de usar, né? Nossa, não deve nem funcionar direito. Que é a mensagem, né? É o que a Apple vende, né? Você não vai ter um celular que trava, seu celular vai ser foda, é o melhor que tem, eu não sei o que, é sensacional, exclusivo. Aí quando eu comecei a usar o Samsung, eu falei, nossa, mas o Samsung é tão bom, por que que a Apple fala que o Samsung não funciona, né? Que esquisito isso. E aí, hoje, eu estou super feliz com o meu Samsung, mas eu prefiro o iPad da Apple do que o tablet da Samsung. Então, eu não estou mais imerso em nenhum dos universos. Tem um amigo meu que todos os dias que eu falo com ele, ele fala, já comprou seu iPhone? Fala, amigo, para que eu vou comprar um iPhone, cara? É tanta energia, Ô, tanto Paulo, dinheiro. Pode falar, né? no seu iPad você tem a Siri como Sim, assistente? sim. Tem? Depois, não necessariamente agora, mas depois você pede para ela, Siri, me faça um beatbox. Que é um beatbox, gente? Beatbox é um esquema que as pessoas fazem sons com a boca, É, sério. é, E eles criam música com a boca. é. Nossa. Então, é um Aí depois negócio você vê o real. resultado. Vou falar, interessante. Pois é, Dani, assim, eu É, uso Samsung já há no, muitos anos agora e estou super adaptado. E o pessoal fala, compra um iPhone. Eu falo, nossa, não quero. Eu já usei iPhone, eu gosto tanto do Samsung do jeito que ele tá ótimo, não quero. Mas existe essa dualidade entre as duas empresas e toda hora algum querendo trazer o diferencial e ganhar no gap de oportunidade do outro, né? Vou mandar para vocês ali no chat dois sites que têm arquétipos de marca. Ah, esse primeiro aqui é em português. Ah, qual que é o nome dela? K-pop. Ah, não é aqui. Cadê a parte do teste? Brand Architect. Take the quiz. Estava ali. Ok. O segundo está em inglês. Eu recomendo vocês fazerem os dois, tá? Mesmo que vocês precisem usar o tradutor aí por qualquer motivo. Recomendo fazer os dois porque é interessante de ver como cada teste acontece. Mas é bem legal de fazer. E vocês podem fazer com o negócio de vocês, vocês podem fazer como se fossem vocês mesmo ali e ver o que dá de resultado também. Até para vocês se construírem essa marca pessoal de vocês, né? Já que hoje a gente tem muito disso. Seguindo aqui no nosso material, eu coloquei aqui alguns termos que podem ser interessantes quando a gente pensa nisso de benchmarking, né? O principal objetivo disso é fortalecer uma marca. Porém, não adianta fortalecer uma marca sem termos algumas coisas definidas sobre ela e sobre a sua essência antes. E aí lembra que eu falei disso, para mim, essência da marca é o principal, né? Quando eu chego aqui para dar aula para vocês, e aí semana passada ou hoje, que tem gente que está me conhecendo hoje também, eu sou uma marca, de certa forma. Eu sou o professor Paulo, que veio dar aula de marketing digital sobre cliente 4.0, agora sobre benchmarking, a próxima sobre TikTok. Então, assim, eu sou uma marca aqui também. E o jeito que eu me comunico, as coisas que eu trago para vocês, os exemplos que eu gero, as discussões que eu trago, tudo isso tem a ver com a minha marca. E isso é algo que já vem construído de tempo, já porque eu sou professor há muitos e muitos anos. Mas, enfim, qualquer marca se beneficia de ter um brand manifesto, né, um manifesto da marca, se beneficia de ter um brand persona, que é você definir quem é a persona da sua marca e para quem a sua marca fala, identidade visual e identidade verbal,
o brand map, que é aquilo que a gente já viu mais cedo. É possível pensar em um mood board também, de quais são as referências que a sua marca tem. Visuais, de comunicação, de estilo, de perfil, de qualquer coisa. Então, é super, super interessante também criar esse... Eita! Queimou o modem. Que incrível. Mas show. Depois ela pode assistir a aula e vocês também façam essa partilha com ela do que sair daqui. Compartilhe com ela aí para ela poder pegar o conteúdo. Mas eu não sei se vocês têm disso, gente, mas eu super recomendo, tá? Vocês criarem um mood board ou da marca de vocês ou de vocês mesmo. Então, assim, quais são as referências que eu tenho? Quais são os lugares que eu tenho de interesse, de coisas que fazem sentido para o que eu faço? Questão de identidade visual, questão de identidade verbal, de comunicação, de posicionamento, tudo mais. Missão, visão, valores e a proposta de valor da marca, né? O porquê dessa marca. Então, assim, não adianta querer olhar para o lado e roubar ideias boas, não adianta querer investir dinheiro em Google Ads e botar para rodar lá um monte de campanha, não adianta seguir fórmula do lançamento do Érico Rocha ou qualquer coisa do tipo, se a sua marca não é algo que está definida, algo que tem algo já concreto, algo consolidado dela própria. Então, pensem nisso, que toda marca precisa ter a sua essência para funcionar bem. Isso é minha opinião, tá? Mas eu acho que é um fato também. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Você passou para a gente o Brand Map, certo? Foi E aquele que eu mostrei. eu achei ele demais. Mas, assim, uma outra questão em cima disso. Então, eu posso... eu tenho em mãos, então, dois conteúdos diferentes. Tipo, eu tenho o Brand Map e um manual de marca. São duas coisas totalmente diferentes, São diferentes, sim. mas podem caminhar juntos. O manual da marca... Quando a gente fala de manual, né, esse manual pode ter várias caras, né? O Brand Map ele pode ser uma parte do manual da marca, dependendo de qual for o tamanho desse manual. Eu perguntei isso porque aquele conteúdo seu, da sua equipe, do seu projeto, que você apresentou aí, nossa, aquilo me brilhou nos olhos, assim, que eu falei, caraca, meu, que demais, sabe? Show. Então, Quando a por isso gente que eu estou pensa em questionando. manual, né, assim, o que pode ter nesse manual? Esse manual pode ser um manual de identidade visual, Sim. e aí você tem ali todas as características da identidade visual da marca, né? Paleta de cores, fonte de apoio, Sim, dimensões, cores que funcionam bem, cores que não funcionam bem, espaçamento, a coisa toda. Você pode ter um manual de identidade verbal da marca também. Então, qual é o tom de voz, quais são as palavras-chave, quais são os slogans, como a marca se comunica com clientes, como a marca se comunica com fornecedores, como a marca se comunica com colaboradores, tudo mais. Você pode ter dentro desse manual o manifesto da marca e a persona da marca. Isso pode estar dentro do manual. Dentro desse manual, você pode ter uma árvore de comunicação da sua marca. Eu não sei se tem algum termo mais técnico disso, mas é uma árvore de gestão de comunicação mesmo, a padronização da coisa. Sim. Por exemplo, alguém veio no Instagram da minha empresa e perguntou quanto custa o meu serviço. Qual é a resposta que eu dou? É o preço do serviço? Ou entre no site e verifique? Ou vou te chamar no inbox para a gente conversar? Ou sei lá, qualquer coisa. Então, você definir quais são esses caminhos, né, que cada pergunta leva para que a sua empresa responda, para que a sua marca responda. Até para a questão de gestão de risco, né? Se alguém fala mal da sua empresa, do seu negócio em algum comentário, em alguma postagem sua, como a sua marca responde a isso? É apagando aquele comentário, se for possível? É respondendo? É ignorando? É chamando para alguma situação? É vendo o caso especificamente? Isso na identidade verbal. Isso tem a ver com a parte de identidade verbal, sim, na questão mesmo dessa ramificação de comunicação da empresa. Sim.
E aí, dentro desse brand map, né, do mapa da marca, Uhum. o que tem de diferencial no brand map, na minha concepção aqui do manual da marca, são coisas que são externas à marca, que foi o que a gente viu lá na hora que Sim. eu compartilhei com vocês. A gente Uhum. vê um pouco sobre o segmento que a gente está inserido, a gente vê Aham. um pouco sobre quais são as predominâncias desse segmento que a gente está inserido, a gente Uhum. vê um pouco sobre características dessa marca, desse negócio. E aí isso pode estar associado à identidade visual, isso pode estar associado ao conceito da marca em si, mas Uhum. pode fazer parte do brand map. Tipo, a minha Eu marca é tive, uma marca mais sofisticada do que ah, normalzona, é uma marca mais tecnológica do que artesanal, é uma marca mais tal do que não sei o que lá. Não dá para ter isso também, mas falei. eu tive a sensação no primeiro momento que o brand map você pode expandir ele de modo quase que infinito, né? Sim, sim. E é um ótimo guia para o benchmarking, né, que a gente está fazendo. Nossa, Porque demais, se demais. a partir do brand map a gente consegue mapear, né, que acho que é a ideia da coisa, Uhum. esse território em que a empresa está inserida, então é mais ou menos essa ideia, né? A minha empresa está inserida em Belo Horizonte, como eu estou aqui hoje. Ok, então nesse mapa de Belo Horizonte, onde eu vou atuar, o que acontece relacionado à minha marca nesse mapa de Belo Horizonte? Eu tenho tantos Nossa, concorrentes, bem tal. específico, né? Assim, pode ser específico, pode ser mais amplo, tem várias coisas Uhum. assim. Mas, ok, em Belo Horizonte, vamos supor que eu sou uma barbearia no centro de Belo Horizonte. Eu Uhum. posso fazer um levantamento disso. Quantas barbearias, em média, tem no centro de Belo Horizonte? Qual é a localização dessas barbearias? Elas ficam mais na esquina, ficam mais no meio do quarteirão, ficam mais em prédios, em shoppings e galerias? Essas barbearias, elas são barbearias de um barbeiro só ou são barbearias maiores? Elas servem, aquelas barbearias modernas, né, que tem chopp, que tem isso, que tem aquilo, uma barbearia mais tradicional. As cores que usam, os produtos que eles usam, o tempo que eles levam no corte, o ticket médio, isso, aquilo. Então, dá para você fazer todo um levantamento do mapa, de fato, que você está inserindo a sua empresa, e a partir daquilo, trabalhar o benchmarking de pontos positivos, gaps de oportunidade, dificuldades e o que eu posso fazer no meu negócio para otimizar tudo que eu tiver disponível ali. Então, Entendi. dá para ir longe com esse negócio. Nossa, pra caramba. Demais. E aí, assim, estava falando de um negócio local, né? Se a gente pensa em negócios que são digitais, que são online, aí a brincadeira fica ainda mais extensa. Nossa, nem Mas se fala. Pô, que da hora, que massa. Gostei. posso seguir aqui? Beleza. Alguém mexe? A gente vai ter uma missão muito louca agora, tá? Que a gente tem essa atividade 2 aqui, que é uma atividade que pode ser muito legal. Eu pensei com carinho nela para trazer aqui. Mas, de repente, eu posso deixar que vocês continuem brincando dessas atividades posteriormente também. Quem aqui tem pet? Para começar a pergunta. Alguém tem gatos, cachorros, cobras, periquitos, Cachorro, iguanas? Cachorro? cachorro. Eu Aí tem dois? tenho uma cachorra e 3 gatos. Ok. Eu tenho 2 gatos aqui em casa. Ana Danilo, era você que quer abrir o abrigo, não é? Para pets? Ou estou confundindo o nome? Era Rodrigo. Ou é Danilo? Vocês lembram, gente, da aula passada que falaram? Acho Tem que é o Rodrigo na Rodrigo, nossa acho que é o turma? Rodrigo. Então tem Rodrigo na turma. Então é o Rodrigo, não é você não, Danilo. Danilo tem uma tartaruga. A Pri tem 4 gatos. Já teve cachorro, mas agora está na tartaruga. Show. Então, assim, para todo mundo que tem pet, a gente tem que organizar ali a dinâmica do nosso pet, né? E hoje em dia as marcas têm ficado cada vez mais direcionadas e cada vez mais integradas e próximas dos tutores, né, dos donos. Então, assim, aqui eu levantei um pouco, né, até nessa linha do que você estava falando, Sim. de quais são as principais características dessas 5 marcas aqui. Uhum. Isso impacta o público-alvo de cada marca? Porque quando a gente olha para essas 5 marcas, todas elas têm a ver com pet.
todas elas têm alguma coisa a ver com cachorro, provavelmente, ou com gato. Agora, existe uma segmentação ainda mais específica para cada uma dessas marcas? Que é assim, a gente tem o grande lugar, pessoas que têm pet, mas dá para nichar ainda mais? E isso impacta na comunicação de cada uma dessas marcas também? Impacta na identidade visual e na identidade verbal? E é sempre interessante tentar pensar o que elas têm em comum. Eu separei aqui, deixa eu trocar de tela. Eu separei aqui os Instagrams de todas essas marcas. Então, vamos começar de trás para frente, que é a ordem que está aqui na tela. Quando a gente olha aqui a Future Pet, dá para ver que, assim, olha que coisa interessante. Eu vou levantar alguns pontos aqui, já que o nosso tempo está encurtado, mas vocês percebem que até agora, eu já rolei bastante aqui, até agora não teve nenhum cachorro fora de casa? Uhum. Ó, agora apareceu o primeiro cachorro fora de casa. Mas só um também, até agora. Então, assim, alguma coisa tem que estar relacionada a isso aí. Por que motivo será que está isso assim? Não sei, mas tem isso aí. Outra coisa, né? Ó, eles têm essa coleção Netflix. Então, tem a coisa do Netflix aqui. Se eu não, ó, tem a coisa da NBA. O que mais que tem aqui? Ó, aqui também é da NBA, ó, tem dos Warriors, É tipo, aqui dos Lakers. chega a ser um nível de tutoria animal mais assim, humanizado, mais família, mais centrado Uhum. dentro de casa, né? Sim, La Casa de Papel, Que da hora. aqui é o potinho da Casa de Papel, o potinho do Chicago Bulls. Ah, Aqui, mais uma vez, ó, o potinho, a roupa com o gorro, né, da Casa de Papel. é um Então, animal assim, mais caseiro, né? quando a gente olha para essas coisas aqui que eles estão fazendo, a Casa de Papel chama a atenção de quem? Do cachorro ou de quem é dono desse cachorro? Do Bom, tutor, óbvio. Né? Então, assim, a comunicação está sendo pensada para aquela pessoa que gosta de Casa de Papel, que gosta de NBA, que gosta de Netflix como um todo. E a comunicação está sendo pensada para essa pessoa. A gente nichou mais o nosso público para entrar E, aqui. e que tem o animal como parte da família. Exatamente, exatamente. O cachorro não é só o pet, né? O cachorro é o É, filho, é. a filha. Então, tem disso. no caso, eu sou vó. Vamos mudar aqui para a próxima. Vamos saber aqui. Danilo tá falando, cachorro nem sabe o que são essas coisas, né? É exatamente isso. Essa outra marca aqui agora, a Ben Dog. Quando vocês olham para Ben Dog, você repara que até agora não teve nenhum cachorro dentro de casa? Uhum. Assim, a gente já está falando de um perfil totalmente diferente. E aqui são todos cachorros grandes, né? Você vê que tem até essa parte aqui com a focinheira, negócio de helicóptero. Então, assim, olha o nome da coleira, né? Coleira Voraus, tipo voraz. Então, assim, é isso aí, Danilo. Tem essa pegada de aventura, essa pegada de cachorros que são treinados e que são preparados, Mais esportivo, treinamento, para é, ser uma coisa mais, tipo, é eu o, sou um bichão mesmo, eu sou um é o cachorro cão sangue forte. no olho. É. Eu não sou um cachorrinho de madame para ficar no colo. Eu tenho que pular, eu tenho que caçar, eu tenho que ir para a floresta, fazer trilha, escalar, coisa toda. Aventureiro. Sim. Então, a comunicação toda da empresa vai nessa direção. E Cara, um mais aí, lindo que o outro. quando a gente vem Adoro aqui cachorro grande. quando a gente vem para o Ajuda Pet, o Ajuda Pet, ele, ó, você vê que ele coloca, ó, dando voz aos pets, 3.805 pets falantes.
O que quer dizer isso aqui de dar voz aos pets? Sei lá, não faço ideia, não conheço a empresa, né? Mas a gente tem que conhecer para descobrir. Porém, uma coisa que eles têm é isso aqui, eles têm a coleira inteligente. Então, cada coleira tem um link, tem um número de telefone, tem um QR Code, para que caso o seu cachorro se perca, a pessoa Contrate o Alert consegue... Pet para achar, que é do meu filho. Alert Pet, olha lá, tá vendo? A gente tem um concorrente aqui já. Então, Só que ele assim, só faz a procura do animal via geolocalização. entendi. Nossa, eu vi Assim, o QR Code ali, eu tive um insight aqui agora de uma ação para aquele QR Code ali. compartilha aí, ué. Tipo, você faz a leitura do QR Code, aí é acionado um áudio no seu smartphone. Oi, meu nome é fulano, me leva para casa? Eu moro na rua tal, 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 tal. Meu Deus! Interessante, interessante. Gosto da ideia. Porra, falou em voz de pet, meu, mentalizei isso daí, velho. Ficou bacana a ideia. E aí, sei que assim, a proposta deles aqui Nossa, meu. é totalmente diferente, né? A É, proposta deles não tem aquela coisa de parceria com Netflix, parceria com NBA, e nem aquela coisa de cachorros vorazes, e que não sei o quê. É tipo, são os pets livres, são os né? cuidados, né? Não aparece humano em momento quase que nenhum aqui, são poucas vezes que aparece. E são os pets vivendo as vidas deles, mas sabendo que eles estão seguros para viver as vidas deles. Então, outra comunicação. A gente tem a Free Faro, que é uma outra. A Free Faro eu tenho impressão de que ela foi querer conversar com os jovens, né? Porque tem aquele jogo que os jovens gostam, que é o Free Fire. Aí criaram o Free Faro. É bem por aí, Então, né? eu imagino que tenha sido uma brincadeira com isso. Com certeza. Mas você vê que na Free Faro a gente já tem coisas muito mais produzidas e também que conversam com os donos. Aqui a gente tem a garota com a blusa da Nike. Aqui a gente tem a cama de Hogwarts para o cachorro do Harry Potter. É um Aqui a pet gente geek. tem, aqui a gente tem os negocinhos, ó. Você ganha o chaveiro da Mulher Maravilha e seu pet tem a coleira da Mulher Maravilha. Então, tudo relacionado. Vamos ver aqui, aqui ó, mais uma coisa de Harry Potter, Sonserina. Então, é mais uma marca. E essa marca aqui... Sonserina. Que foi, João? Não te ouvi, não te ouvi. Ó, Flamengo. É aquela coisa, né? Quem quer Flamengo? É o Pet? Não, o Pet tá nem aí, Flamengo. O Pet tá mais aqui. Mas por que é que é Sonserina, João? Eu sou Sonserina. Em todos os testes que eu fiz, eu sou Sonserina. É uma casa muito bonita também. Ó, mais uma parceria aqui, ó. Rock in Rio. Assim, dessas marcas, dessas 4 marcas que a gente viu até agora, vocês percebem como essa Free Faro compete diretamente com a Future Pet, mas não compete diretamente com Ben Dog e Ajuda Pet? Faz sentido para vocês essa afirmação que eu fiz agora? Vou repetir, vou repetir. Essa marca que a gente está vendo agora, que tem parceria com Rock in Rio, parceria com a Mulher Maravilha, parceria com o Batman. Acho que são serviços diferentes, não é? Tá, mas vocês acham que ela compete diretamente com essa aqui, que tem a Sim. parceria com a Netflix, parceria com a Fazem a mesma NBA? coisa, né? Tem de parceiros acessórios e tal. diferentes, mas com a proposta parecida, né? Uhum. Agora, a Ben Dog não compete diretamente com essas marcas. É um outro segmento, um outro público que eles estão querendo atender. E a Ajuda Pet, Eu posso estar enganado, mas o Free Faro, eu achei assim, não, tem coleira, tem correia. É que eu achei os pets assim um pouco mais livres, sabe? sim, sim. Essa é uma grande diferença da comunicação deles, né? É que aqui, todos os pets dentro de casa
E aqui, os pets na rua, sei lá, passeando mesmo. Tá. Então, é uma diferença de comunicação, sim. Uhum. E a última marca, talvez a maior delas, Z-Dog. Vocês já devem ter visto quiosques nos shoppings e coisa do tipo. Uma coleira é mais caro do que uma roupa de gente. Sim, sim. Nossa, é caríssimo. E aí você vê que até na comunicação deles, Deixa o seu cão livre, ó. É coleira o quê? Coleira com sinalizador, parece? eu acho que esse aqui tem um localizador, deve ter o chip. Um GPS, né? Sim. Uhum. E aí eu não sei se tem, deixa eu ver se tem Z-Dog Brasil. Tem, a Z-Dog Brasil. Vamos para a Z-Dog Brasil. Olha que interessante, o perfil da Z-Dog Brasil é maior que o perfil da Z-Dog Mundo. Interessante, né? Mas, ó, a comunicação da Z-Dog, hoje em dia, já está de um jeito totalmente diferente. Porque eles já estão com a marca super consolidada e é isso. E essa vibe, cara, conectando pessoas e cachorros. Então, essa é a proposta deles. E é aqui que eles querem ficar, é aqui que eles estão. E aí começando a fazer várias parcerias também. Z-Dog com ASICS. Z-Dog Human. Então, assim, eles já estão expandindo a linha de produtos deles, né? Eles não estão mais focados só na coleira, na correia, na não sei o quê, nos potes, né? Já tem o Z-Pad, tem aqui Parece que coisa ali de mais para comida. cima tem alguma coisa assim, tipo, parece uma sapatilha para olha lá. Para os cachorros, sim. A capa de chuva. É uma capa de chuva. Eu achei que era sapatilha também, mas não, era por causa do tamanho. Hum. Mas deve ter patinha também, né? Meia para os cachorros. Deve ter. Tipo para proteger do calor, É. passear no sol quente, assim, sabe? Uma Sim, coisa, sim. com certeza. Então, assim, é uma outra comunicação que eles já têm aqui também, dedicado à vibe que eles estão. Mas nesse lugar todo, a gente acabou de ver 5 marcas aqui e a gente conseguiu achar uma concorrência direta de 2 delas, né? Que foi a Free Faro e a Future Pet, que lidam com esses gostos dos donos para representar isso nos seus pets. Meia de cachorro custa mais caro que as nossas meias. Eu não duvido nem um pouco, Dani. Não duvido nem um pouco. Então, assim, essas 2 marcas aqui são as que mais competem entre si. E aí, esse que é o lugar dessa reflexão que eu quero deixar para vocês aqui, já que, como atividade, o nosso tempo ficou encurtadinho, mas... Deixa eu voltar para lá. Essas reflexões que eu quero que vocês tenham, que vocês possam levar para os negócios de vocês, que vocês possam levar para as brincadeiras com o ChatGPT, que vocês possam levar para só viajar mesmo com os estudos e ficar pensando em caminhos e alternativas. Quais características cada uma dessas marcas tem e como que isso impactou o público-alvo de cada uma, como que isso impactou a comunicação de cada uma, a identidade visual, a identidade verbal, e o que elas têm em comum, que é basicamente essa comunicação entre apaixonados de humanos e pets, né? Em especial cachorros, todos aqui, mas algumas também traziam gatos, né?